pessoal, boa tarde. Eu sou a Mônica Ribeiro, da empresa Desenvolver-se, gestão de pessoas e gestão educacional. E estamos começando mais um episódio, o 19º episódio da série Educação Emancipatória. Fico muito feliz com a participação de todos nesse projeto que pretende fomentar reflexões, diálogos, experiências importantes acerca da educação. Qual é o papel da educação na sociedade? O que a educação tem feito pela transformação da sociedade? E assim começamos mais um episódio, 19º episódio, que tem como tema Formar e Resende. Possibilidades educacionais para além das escolas. Obrigada pela participação de todos. Muitas pessoas acompanham a série todos os sábados. A Sandra Helena, a Líria, o Benildo, o Ricardo Coletti, a Jaqueline Barbosa, a Grace Félix, a Tertuliana de Portugal e outros que talvez eu não me lembre agora, mas eu peço perdão, Andréia Mazo, Franceline, todas essas pessoas, o Cássio Martins, que estão sempre aqui conosco, participando dessa série, contribuindo, enriquecendo essas reflexões importantes. O que nós, da sociedade, para além da escola, podemos fazer para promover uma educação genuína, uma educação transformadora, uma educação libertadora. E para conversar sobre isso hoje, nossa convidada especial é a Ana Bering. A Ana é formada em administração pela Universidade de Barra Mansa, formada em psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis, tem experiência em psicologia escolar, gestão de projetos sociais ligados à educação e é coordenadora do projeto social Formare, Educação e Desenvolvimento do Consórcio Modular de Resende, Volkswagen, caminhões e ônibus, que recruta, seleciona e qualifica jovens de baixa renda no nosso município. A Ana já está aqui. Oi, Ana. Oi, Boa tudo tarde. bem? Obrigada Eu é por que ter aceito esse agradeço o convite. convite. Eu é que agradeço, viu? Obrigada a você por poder participar aí dessa série de pessoas interessantes falando sobre educação, viu? Tenho Sim, acompanhado. muitas Tenho trocas, acompanhado. muitas ricas trocas, né? Muitas Aham. possibilidades de trabalharmos a educação no seu sentido mais genuíno. Então, Ana Sim. Bering, seja bem-vinda. E, para começar, você poderia contar para a gente o que é o Projeto Formare? Então, o Projeto Formar é um projeto social. Ele é da Fundação IOSP, do Grupo Max, é uma franquia social. E ele existe em grandes empresas, médias e grandes empresas, em mais de 50. E ele é um projeto que recruta, seleciona e capacita jovens, né, de idades diversas, no caso, no consórcio modular Resende, de Ana, 17. deixa eu só pedir você para centralizar o seu rosto. Sobe um pouquinho a câmera, Melhorou? assim. Agora sim, agora a gente está te vendo. Desculpa te interromper. Não, sem problema. Então, no consórcio modular Resende, a gente escolheu a idade de 17 a 18 anos, mas em outras empresas as idades são diversas, e a finalidade do curso é capacitar profissionalmente e enquanto cidadãos jovens de baixa renda da região, né, do entorno das empresas que acolhem o programa, e inseri-los e acompanhá-los no mercado de trabalho, né? Então, a gente E, já e vem desde 1999 fazendo esse trabalho. muito tempo, né, Ana? Isso Sim. acontece aqui na nossa região, onde Então, que fica? então a Fundação IOSP é em São Paulo, né? E a criadora metodológica da metodologia de ensino. E aqui na região, eu sei que tem no Consórcio Modular Resende e na DHL, né? E tem Cruzeiro na Maxion, são as mais próximas que eu conheço. E quantos jovens vocês acolhem assim Então, anualmente?
No consórcio modular Resende, hoje a gente acolhe 12 e a gente faz todo um acompanhamento de carreira que tem a ver com a política da empresa, né? Que é na investimento em qualificação e desenvolvimento de pessoas. Então, a gente faz todo um acompanhamento da continuidade dos estudos deles e da evolução profissional. Hoje a gente tem ex-alunos que são gerentes lá dentro, né? De terceiros, nós temos ex-alunos especialistas lá dentro, né? Da Volkswagen. Então, E eles ficam quanto tempo eles permanecem nesse projeto sobre então, a mentoria de vocês, no no programa programa? eles permanecem por um ano, mas a gente faz um acompanhamento de carreira, às vezes por dois. Hoje a gente tem alunos que são professores do programa, né? Então eles Olha. continuam envolvidos além do formarem, né? Eles Uhum. continuam aí muito empolgados e muito assim responsáveis, né? Com a evolução de todos os outros que estão vindo. E isso é muito especial, né? Dentro de uma empresa. Ora, você falou em metodologia. Eu fico curiosa, e eu acho que nossos interlocutores também, né? Ficam curiosos, assim, como que é essa metodologia. Você poderia, assim, contar mais detalhes, como que funciona a questão, assim, vocês se dividem em disciplinas do núcleo comum, como que funciona Então, metodologicamente? o projeto Formare funciona assim, a Fundação IOSP, né, ela vai com uma universidade, com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem empresa interessada no programa, e eles desenham um programa sobre medida para a necessidade da empresa. E ela tem disciplinas do cunho técnico, tem do cunho que trabalha cidadania e relacionamento, que é comunicação oral e escrita, relacionamento interpessoal, projeto de vida e trabalho, né? E tem as disciplinas que são mais técnicas, que são, no nosso caso, ajustagem mecânica, automação, programação, né? E aí ela vai desenhar isso de acordo com o que interessa à empresa, né? Vai ter um núcleo que vai acompanhar todo o desenvolvimento do programa desse curso, né? Que tem duração de um ano. Mas aí esses jovens, eles entram para esse curso com uma obrigatoriedade de ser inserido nessa empresa? Como que funciona Não, isso? não. Ser inserido no mercado de trabalho. No Nós, do mercado. consórcio modular Resende, é que entendemos que essa mão de obra também nos interessa. Então, quando nós temos oportunidade, nós os inserimos. Hoje, 84% dos egressos está inserido no mercado de trabalho. Eu fiz uma pesquisa no ano passado. Eu fiz com um número de 160 ex-alunos, 84% está inserido no mercado de trabalho, quase todos dentro da Volkswagen Caminhões e Ônibus, 28% são mulheres, eles têm nível superior, mestrado, né? Ninguém sai do formário sem pelo menos concluir o segundo grau e se organizar para começar uma vida acadêmica, técnica, né? Mais especialista. A gente acompanha isso. E como Realmente que a isso transformação é muito grande na realidade deles. Como que acontece em termos de aula? Eles têm aula presencial? Tem quantos É dentro da professores? empresa. É dentro, Sim. normalmente a gente tem uma sala de aula dentro do contexto comum da empresa e é isso que faz toda a diferença. Os professores são todos voluntários. No nosso caso, nós temos uma sala de aula e uma oficina, né? E eles têm uma rotina como envolvida com a dos colaboradores. Eles usam o transporte da empresa junto com os colaboradores, o refeitório junto com os colaboradores. Os voluntários são colaboradores da empresa. Eles estagiam em setores da empresa, né? Então, Eles eles têm, já começam a vivenciar o mundo adulto profissional, digamos assim. sim, Sim. inclusive cumprindo com as regras, com as normas, né? E entendendo, e por isso, inclusive, fazendo isso de uma forma muito natural. Porque quando os voluntários vão para a sala de aula, eles transmitem a cultura e os valores. E aí eles acabam absorvendo tudo isso. E aí eu acho que deve pairar a pergunta: e como é que você fez na pandemia? Né? Porque a gente está Sim, remoto. Nós estamos híbridos, né, na verdade. sim, sim. A parte teórica a gente está fazendo remota pelo Teams e a parte prática a gente tem ido à empresa fazer. E aí a gente estudou muito, a gente pensou muito para fazer isso,
a gente resolveu fazer nesse formato aqui de live, e aí eu percebi uma coisa, que em pequenos grupos funciona melhor, e que é preciso que alguém que já entenda da metodologia, e no caso fui eu, e eu acho que as outras escolas devem ter tido a coordenação, participante muito ativo nesse método de ensino, alguém que insira e que os faça ficar mais integrados, porque como eles ficaram distantes, né? Como integrar essas pessoas que vieram de núcleos diferentes, familiares, com ideias, que são adolescentes e que ainda não veem a necessidade de participar ativamente disso, porque ainda não conhecem o mercado de trabalho, que não sabem o quanto isso vai impactar, né, na vida deles. E aí a gente, coordenador, entra, né, e o professor motivando, né? Eu participo da aula como se eu fosse uma aluna, eu pergunto, no início eu faço tudo isso, intermedio os Uhum, conflitos, né? Para que uhum, eles possam se desenvolver, até que isso vai ficando mais natural e eu possa ir deixando com que eles fiquem mais sozinhos, com que eu só seja ouvinte, né? Mas é tudo muito organizado, muito monitorado para que eles se desenvolvam de uma forma adequada, para que os adapte. Eu falo que com a pandemia, para mim a palavra de ordem é adaptação. A gente precisa sim, se adaptar, né? Eu sim, acho que quem verdade. passou por isso tudo melhor, quem conseguiu tirar o melhor dessa mudança toda e quem tira o melhor de todas as mudanças, é quem se adapta Sim, melhor. sim, verdade. Olha, aqui nós temos várias pessoas aqui. Boa tarde, Benildo, Sandra, Beatriz, Denise, e temos a Isilda. Oi, Isilda, tudo bem? E a Isilda está dizendo aqui que a Giovana, que é filha dela, já deu aula de alemão no formário. Olha, então nós temos Ah, aqui sim. Amo a alguém Giovana, aqui. amo, amo. É, Isildo, é um beijo a para mãe da você. Giovana está aqui. Isildo, um beijo para você. Manda um beijo para a Giovana, uma querida. Adoro a Giovana. Ana, então, assim, antes de você contar mais sobre os alunos, sobre os resultados, sobre as transformações, eu queria ouvir um pouquinho você, sabe, Ana? Quem é a Ana? Que profissional é essa que chega? Como que foi o seu casamento com o Formare, né? Porque já dura 16 anos de ser um casamento. Como que foi sua Verdade. inserção? Conta qual é a sua atuação, fala do seu trabalho para gente, porque eu acredito que faça toda a diferença. É. Então, Conta esse segredo para a gente, dá dica para a gente que está para as pessoas que estão na gestão, né? Dá dica para as pessoas que estão na gestão. eu sou formada em administração de empresas pela Universidade de Barra Mansa, e depois logo que eu me formei, eu fui para Petrópolis, fui fazer psicologia lá na UCP. Quando eu fui logo no início da minha faculdade, eu comecei a estagiar e a fazer um curso de psicologia hospitalar e estagiar no Hospital Dr. Nelson de Saerp, no Hospital de Paciente Infecto Contagioso AIDS. E eu fiquei lá, foi no início da descoberta da AIDS, foi muito difícil, então eu tenho comigo essa questão do cuidar do outro muito forte. Eu acho que isso é muito importante para quem assume essa proposta, né? Se você não consegue, se você não tem esse perfil, né, de conseguir colocar o outro junto de você, né, é muito difícil ter sucesso nessa empreitada que a gente coloca junto com a vida da gente, né? Porque você precisa desejar para o outro. Uma vez a gente estava, eu sou firme assim, sabe, na minha forma de agir, e uma aluna, a gente estava terminando um letivo, a gente fez um inimigo oculto, e ela fez um diploma para mim de Harvard. Ela falou assim, você queria ter estudado em Harvard e não conseguiu e mata a gente estudar. Eu falei assim, verdade, porque eu desejo para você o melhor, o que eu até não consegui para mim. Então eu Uhum, acredito que você consiga. E uhum, eu vou me esforçar junto com você para você conseguir. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para quem assume qualquer proposta de cuidar do outro, né? Porque o formário vai muito além de capacitar profissionalmente. Porque você acaba tirando um jovem de 17, 18 anos que provavelmente jamais entrou numa multinacional do tamanho da Volkswagen, né? Que é tudo muito grandioso, e ele vive, como são jovens muito carentes, uma escassez completa, né? Na maioria das vezes, não só financeiro, mas de apoio. Provavelmente ninguém da família dele teve. atenção, afeto.
escuta, né? E não é só porque não querem, é porque provavelmente ele, da família dele foi o primeiro a seguir nessa linha acadêmica. É muito difícil no começo os pais terem dificuldade de entender que eles estão de fato estudando, que eles não estão à toa, porque para os pais trabalhar é movimento, né? E eles estão Sim. movimentando, mas o cérebro, né? E isso exige que eles fiquem sentados e que se comuniquem com os colegas, porque é através da relação que a gente constrói e reconstrói os valores, que a gente Uhum. reconstrói, né? Que a gente Sim. descobre quais são os parâmetros que a gente quer seguir na vida. Então, é preciso que você se dedique muito, que você esteja, que você deseje. Por isso eu te contei essa experiência do hospital. Logo depois que eu me Uhum. formei, voltei para Barra Mansa, eu sou de Barra Mansa, e um dia meu pai tem uma convecção de uniforme, eu comecei a clinicar e ajudá-lo na empresa, porque eu sou administradora, e um dia eu fui a Resende, na Volkswagen, vender uniforme, encontrei a dona Marli Cortona, que é um homem de paixão, que é minha mentora assim, emocional, espiritual, profissional, uma pessoa que eu amo muito, que me deu a primeira oportunidade, que me chamou, que ela queria comprar os uniformes para formar, e me chamou e me contou o que era o programa. E eu me ofereci para ajudá-la enquanto profissional, como voluntária, em 2001. E ela me aceitou, me envolveu nos processos de seleção, né, por causa da minha formação, e a gente ficou anos junto. E quando foi em 2005, fim de 2004, ela resolveu que ia se desligar e ela pegou e me indicou para ficar no lugar dela e eu fiquei muito feliz. E daí para frente eu sigo enquanto coordenadora, né, assumindo essa proposta que eu já tinha abraçado há muito tempo. Ana, bom, você sabe que todas as pessoas que eu convido aqui é porque eu já tenho algum conhecimento anterior, né? E tem aquela Uhum. anteninha assim, essa pessoa faz a diferença, né? E é por isso que você está aqui hoje, porque nós nos conhecemos já há algum tempo e você já tinha me contado alguns episódios, né, do projeto, dessa jornada, e realmente agora você só me confirmou que eu já intuía sobre essa dedicação. E que bonito quando você fala que quando alguém quer trabalhar com educação, ela precisa gostar de cuidar do outro, né? Sim, E aí a Beatriz aqui Neves fala que o cuidar do outro é se sentir também cuidado. Você também sim. se sente cuidada lá? Não? Nossa, não tem o que dizer. Eu amo os meus ex-alunos, a gente tem contato, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais de 200. A gente continua se Sério? cuidando, se amando, se protegendo, os meus alunos também, sabe? Na pandemia a gente trabalhou muito juntos, os ex-alunos e os alunos, para que o projeto não ficasse sem aula e ninguém da educação tinha uma estrutura muito preparada para isso e foi brilhante o Sim. nosso resultado, saiu exatamente da mesma forma que era presencial. Então, eu amo os meus ex-alunos, eu amo os meus alunos, né? A gente tem uma relação muito Você estreita. acredita que essa relação que se desenvolve entre vocês, né, entre os voluntários, professores, entre você que é coordenadora, entre os alunos, ela se deve a quê, Ana? Então, eu fiz uma, uma pesquisa. Primeiro, para você detectar, e é um trabalho da coordenação, detectar onde está o voluntário em potencial, você precisa estabelecer dentro de você o que é importante para você. Porque eles vêm. Você é avalista de uma coisa que você não acredita? Não. Uhum. Não. E o educador voluntário também não. Então você precisa ter uma seriedade e ao mesmo tempo uma generosidade com o que você se propõe a fazer, porque é todo mundo gente. Nós acertamos e erramos, então nós precisamos ser muito coniventes com a proposta, com o que a gente desejou fazer, e tem que ser um desejo do coração, né? E tem que ter muita honestidade, muito acompanhamento, porque as pessoas se mantêm, né, nessa relação de cumplicidade porque elas acreditam ou não, elas validam ou não aquilo. Né? Sim. Hoje a gente tem mais de Uhum. 120 educadores voluntários. Na pandemia tive Uhum. 160 pessoas envolvidas, à distância. Então elas têm que Uhum. acreditar muito para comprar essa ideia e para lutar por uma. Você imagina, na pandemia a gente nem sabia direito os recursos, né, que iam dar mais resultado ou não. E nós não Uhum. tivemos medo de ousar
e de fazer e de tentar. Então, Ana, eu já percebo que vocês têm um envolvimento, acreditar naquilo que está fazendo, né? É um projeto social, Formare, e, além disso, a determinação, né? A ousadia, tudo isso aí Sim. está envolvido nesse lindo trabalho. E, Sim, com, é um e como trabalho de equipe muito conciso, Mônica. Ninguém. Quando eu decidi, quando meu filho virou para mim em 2020, falou: Mãe, meu filho estava no terceiro ano do ensino médio. Mãe, acabou tudo, agora só em 2021. Esse ano não vai ter nada. Me deu um negócio. E eu tinha os grupos de WhatsApp de alunos, que seria a turma de 2020, dos pais. Eu tinha o grupo de professores, eu falei: gente, nós não podemos deixar eles sem fazer nada. Isso não vai ficar assim. Eu falei, meu Uhum, filho me falou que não tem nada. Eu falei, nós vamos fazer. Aí eu perguntei se a uhum. turma topava fazer. Aí eu perguntei para os alunos de 2019 se eles sabiam me orientar, porque eu não conheço de tecnologia, eu conheço bem pouco, se eles me apoiavam, eles falaram, apoiamos. E foi muito lindo, os pais apoiaram, então o meu gestor apoiou, falou, ah, legal, vamos seguir em frente. A gente começou estudando para o pré-vestibular, para o Enem, porque eu falei, não posso usar o nome de formato, uma coisa que eu ainda nem sei como fazer. Né? A gente começou estudando, na hora que a gente viu, a gente estava conseguindo fazer as aulas à distância, fazendo chamada, estava muito legal. A gente criou plataforma e foi brilhante, mas foi uma. Eu tive a sensação de muito amor, sabe, empregado? Sabe quando você coloca toda a sua energia naquilo e não fui só eu? Sabe? Uhum. Então, É. uma vez o Adilson Desoto virou para mim e falou assim: o resultado dos seus alunos tem a ver com a sua expectativa em relação a eles. Você acredita tanto neles que eles dão tão certo, porque eles têm medo de não corresponder à sua expectativa. Porque você, uma vez um aluno meu falou para mim, falou assim, você acredita mais na gente do que a gente mesmo. Eu falei, graças a Deus, vamos firme nesse propósito. Ana, que faz toda a diferença. Você me fez lembrar um trecho de uma música que fala assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas eu agora peço licença para o autor dessa música e vou mudar um pouquinho para representar o que eu estou ouvindo de você, né? Eu acho que quem ama faz a hora e não espera acontecer, né? Quem ama o que Uhum. faz, quem ama o outro, quem ama as pessoas, né? E isso a gente sente na sua narrativa, Ana. Conta para gente as histórias que mais te impactaram dos alunos que chegaram do jeito, saíram todas, as histórias que te marcaram. Eu sei que tem muitas, vai ser até difícil você escolher aqui. Conta algumas para gente. Então, eu tive em 2004, a primeira turma que eu assumi, tinha um aluno, o nome dele é Max, eu gosto muito dele, e ele chegou no projeto, eu lembro do processo de seleção dele, parece que eu estou vendo a dinâmica de grupo dele, foi na área de lazer. Ele virou para mim e falou assim, dona, me escolhe, eu preciso muito ficar aqui, me escolhe. E a gente acabou escolhendo ele tinha potencial, e ele tinha sido abandonado com 1 ano e meio. E, e quando chegou no final do curso, ele virou para mim e falou assim, Ana, me dá um presente? Eu falei assim, o que, Max? Ele falou assim, me ajuda a encontrar minha família? Eu falei, Max, você foi abandonado 4 vezes, você foi abandonado com 1 ano e meio, como a gente vai fazer isso? Isso está muito além da nossa proposta. Eu não sei como fazer isso, mas aquilo me angustiou de um jeito, eu fiquei com aquilo tão para mim. E as meninas do assuntos corporativos davam aula, que são as pessoas que divulgam as coisas da fábrica. E eu contei para elas, e elas falaram, Ana, vai ter uma reportagem sobre o primeiro emprego. Vamos colocar o Max para fazer, quem sabe alguém não vê. E nós colocamos o Max para fazer. Não é que o irmão dele viu? E que Olha, reconheceu o sobrenome dele, o irmão mais velho. E através desse irmão ele reencontrou a mãe, as irmãs. O irmão dele trabalha hoje na Volkswagen Caminhões e Ônibus, no módulo Máximo. E foi muito legal, porque aí você pensa que é tão grande, que a pessoa encontrou e resgatou a identidade dela, né? Eu escuto muitas pessoas que têm essa história, assim, de não conhecer os pais, o quão fica um buraco, assim, de pertencimento, né? De não saber, não é que queira morar, não é que queira, é que falta, sabe? Alguma coisa. E eu fico tão fica uma feliz de ter sido. fica uma lacuna na alma da pessoa. Sim, eu Fica. fico tão feliz de ter sido instrumento para ele, né? Hoje eu E aí tenho um você falou trabalho uma coisa importante.
a passagem dele pelo Formare foi tão importante para ele, teve um significado tão rico, né? Não dá nem para mensurar, que o que você falou, ele foi recuperando a identidade dele, ele foi buscando a identidade dele. Eu sou alguém, porque, gente, estudar é isso, educação emancipatória é aquela que o sujeito se percebe como uma pessoa, um cidadão, que não, Existe, ele quando ele sai existe, da, né? exatamente, ele sai da invisibilidade, né? Sim. Então, Essa quando semana ele... eu fiz uma aula com os meus alunos falando isso, que eles precisam participar, que eu dou permissão para que eles existam. Que eu erro e acerto nas aulas, eu participo da aula e erro muito e acerto muito, e participo honestamente como se eu fosse uma aluna, para eles entenderem que eles podem existir, errar e acertar, que todo mundo pode, Muito que bacana faz isso. parte do processo de evolução. Então, assim, o formar, ele está para além de formar os jovens para atender uma indústria, né? Está para além disso, né? Uhum. Conta mais histórias que provem concretamente isso que a gente está conversando aqui agora. Então, eu tive uma candidata que chegou muito assim, ela chorou muito no processo de seleção na dinâmica de grupo e ela contava que o irmão dela foi morto naquela semana, que ele tinha sido esfaqueado na região, que ele foi defender uma senhora vizinha que estava sendo assaltada e o assaltante estava armado e o assaltante, ele conseguiu proteger a vizinha, mas o assaltante o esfaqueou. E ela estava muito, assim, abalada, porque era o irmão único dela, era ela, o irmão mais velho, 1 ano que ela, e ela chorou muito na dinâmica, e eu falei para ela na entrevista, eu falei, Larissa, Deus fecha uma porta e abre uma janela. Você precisa voltar a viver. Eu vou te dar a oportunidade. E ela hoje é uma menina brilhante. Ela criou uma roupa, ela trabalha na Senco, e ela criou teve uma competição, não é uma competição, é um Uma projeto da gincana? Senco, não, um projeto da Sencon que mobilizou, a Sencon é uma empresa mundial, né, uma multinacional enorme, mobilizou todo o corpo, os colaboradores, e eles tinham modalidades, e ela competiu numa modalidade, ela foi a única brasileira que ganhou o prêmio com 19 anos de idade, ela criou uma roupa para cegos, e essa roupa tinha uma percepção, e ela é engenheira, ela faz engenharia, e ela tem uma e ela consegue vertical e horizontalmente orientar os céus. Eu não sei te explicar direito porque eu não entendo muito da técnica, mas ela criou isso aos Uhum. 19 anos e ela concorreu com gente do mundo inteiro e o projeto dela foi o Olha, vencedor. Né? Muito, muito bacana, né? Muito grande. E essa semana ela veio me procurar com uma questão muito feminina e particular. E eu abracei ela, ela está muito feliz, porque ela estava muito assim, ela já evoluiu, já está quase se formando, né? E ela virou para mim e falou assim, Ana, eu precisava tanto da sua palavra, e isso é muito especial, sabe? Ela falou, eu precisava tanto que você me aprovasse nessa questão que está tão ímpar para mim, tão difícil hoje. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Eu entrei lá na Vox, quando a dona Marli me chamou, a gente tinha um colaborador, um ex-aluno que já era colaborador, que ele estava surtado. E ele estava meio que vagando, mas ele era muito querido e a gente assumiu o tratamento desse menino. E esse menino hoje é um homem formado em engenheiro e trabalha dentro da Volkswagen caminhões e ônibus, e é casado e tem filho, né? De uma situação que provavelmente a maioria das empresas teria afastado e Deus sabe o que teria acontecido. Então, eu fico muito feliz de trabalhar num lugar onde as pessoas têm esse olhar para o outro, né? humanizado. De, de não simplesmente de descartar, de se preocupar com o que você, né, com o que está acontecendo contigo e de olhar para isso honestamente. Né? Eu acompanho ele até hoje. Então, o que acontece lá no processo, além de ensinar as competências técnicas, vocês devem trabalhar o tempo todo competências comportamentais. É isso, Ana? Sim, sim, Como que sim. são como é esse trabalho que desenvolve essas habilidades socioemocionais? Como que funciona? Então, além deles terem aula, né, deles terem aula de relacionamento interpessoal, onde a gente fala diretamente dessas competências, né, e além de ter a aula de projeto de vida e trabalho, onde a gente fala de vida profissional,
né? Desde orientação profissional, desde o Enem, desde de como usar a nota do Enem para fazer um curso superior, desde o quanto você precisa se dedicar, da importância dessa prova, né? Dessa avaliação e da inserção no mercado de trabalho, a gente fala das posturas, né? A gente leva profissionais que falam de negociação, que falam de liderança, e isso acontece todo dia. Eu assisto a aula para ser a facilitadora disso, né? Essa semana aconteceu de uma colega reclamar que o amigo não fazia os trabalhos, deixava para a última hora. Eu falei, então nós vamos entender o porquê que ele está deixando para a última hora, o que que está acontecendo, e vamos negociar para a gente eliminar esse problema. E aí a gente chegou à conclusão que ele tinha muita dificuldade com a organização, e que os pais o solicitavam ainda o tempo todo para as atividades de casa. Sim, Então, nós que vamos fazer uma. acontece na maioria dos casos Sim, dos jovens. sim, sim. E aí, o que que a gente chegou à conclusão? Ele vai comprar uma cartolina, nós vamos fazer um quadro de atividades para ele colocar segunda-feira na parede do quarto dele. Porque aí os pais vão entrar e vão ver que ele realmente está trabalhando. Porque eles vão ver Uhum. aquele mundo de atividades. E eu vou fazer reunião de pais e vou conversar com os pais para que eles entendam que ele não está fazendo nenhum serviço de lavar, de capinar, mas que ele está trabalhando com a cabeça. Por Ana, isso ele então está você tanto está tempo. trazendo aqui outro ponto assim, que é muito importante para a gente conseguir o sucesso, né? No processo educacional dos jovens, que é o envolvimento com a família. Você consegue isso também? Sim, 100%. Eu, antes do processo, no processo de seleção, eu visito as casas. E ele só pode ser meu aluno se os pais se comprometerem a estar comprometidos nesse processo de desenvolvimento. E isso significa que eu tenho contato deles e que eu posso acioná-los quando eu precisar e vice-versa, que eles também podem me Uhum. acionar. A gente hoje tem pais que foram capacitados novamente e que trabalham lá dentro conosco, né? E que tem uma vida reestruturada, que a gente ajudou isso a acontecer, né? Então E que não a é, relação é não é, muito, não é, muito estreita. nossa, Ana, não é pegar o aluno, colocar para dentro da sala de aula, esquecer da realidade Não, dele, enfiar as informações na cabeça dele, como o Paulo Freire falava, de educação bancária, para depois ele ter que devolver, sem querer saber quem é esse sujeito, o que, que ele está passando, qual é a realidade dele, né? É um não, trabalho realmente sistêmico, Anne, é. sistêmico. E é por isso o sucesso do trabalho de É vocês, é muito muito bacana. abrangente. O trabalho é muito abrangente mesmo. E os desafios? Quais são ainda os seus maiores desafios? Então, na verdade, para mim, o que eu coloco, o meu maior desafio é que eles sejam inseridos nesse mercado de trabalho que nos traz dignidade enquanto humanos, né? Porque a gente precisa do trabalho para ter dignidade, gente, né? E que eles sejam felizes. Então, é preciso que a gente articule em várias esferas, né? Com a gestão, né, com a empresa como um todo, com os voluntários que se tornam grandes amigos, anjos da guarda, eu digo, né? Com as famílias, com as escolas. Então, o projeto faz interface com tudo isso. E o grande desafio é dar conta de si mesmo, e agora eu falo de mim enquanto coordenadora, para olhar para tudo isso, porque tem horas que a gente se confunde, que o nosso emocional também se atrapalha com isso tudo, porque as situações são muito intensas, né? Quando você encontra com uma família numa situação muito extrema, gente, não tem como você não se comover com isso, Sim. né? Não tem como Senão, não se ser você, afetado por isso, né, se você Ana? não se comove com isso, você não deve estar sentado nessa cadeira. Você concorda comigo? Uhum. Né? É É para que. se Sim, importar com você, sim, e às afetado vezes, por. te importa tanto, que você deixa com que seus valores, com que suas emoções, né? E aí a gente precisa controlar tudo isso para ser o mais equilibrado possível, para ser suporte para toda essa circunstância. E não é fácil, porque você também tem vida, porque você também tem problema, porque você é humano, né? Uhum. Então, Sim, encontrar essa situação, né, que precisa ser, administrar isso, né? você precisa ser um solo fértil para o seu aluno, para as famílias e para a empresa, e equilibrar e mensurar tudo isso, porque a empresa também tem uma série de regras,
também tem muitas coisas que podem. Então, é preciso ter muito bom senso Uhum. para entender tudo isso e para direcionar, né? E além de tudo, você ainda tem que cuidar da empregabilidade, olhar para onde ele vai ter mais sucesso, tem o que eu quero e o que eu posso, né? E o que eu quero está aqui, o que eu posso está aqui, eu tenho que construir essa estrada. E nem sempre é aqui os jovens enxergam. Então eu É tenho que o caso que você me levá-los. contou do aluno que falou para você no começo que queria ir para fora do Brasil, né? Conta essa E história para gente. eu tenho um aluno chamado Paulo Vitor e ele virou para mim, com 18 anos, no formal, e falou: eu quero ir morar fora. Eu quero morar fora do Brasil. Eu olhei para ele e falei assim: então, o que você está fazendo para isso? Aí a gente começou a organizar a vida dele. E a primeira coisa que ele fez foi fazer o inglês, né? Hoje ele está na Scania, na Suécia, está feliz, né? Mas ele entendeu que o caminho que ele precisava percorrer e graças a Deus o encontrou, né? E a gente também precisa trabalhar muito com a frustração, porque às vezes a Sim, gente planeja aquele caminho e ele não chega. E sim. ele vai além do nosso desejo, Uhum, porque depende das uhum, relações, das oportunidades que vão chegar, né? Isso tem a ver com o seu network, isso tem a ver, né, com muito mais do que o nosso desejo. Então, você tem que uhum. estar preparado para dar a volta na pedra se ela aparecer na sua frente, né? Se não der esse caminho, nós vamos ter que encontrar outro. E a gente tem conseguido fazer isso de um jeito muito saudável, graças a Deus, né? Porque E quando ele houve, chega. e houve casos de alunos que desistiram, evasão. Quando você falou em frustração, eu pensei, né? Quais foram os casos que te frustraram em Então, relação ao inicialmente, quando eu cheguei no programa, era a minha grande angústia é que quando eles se envolvem com droga, eu não consigo fazer nada. Eles paralisam, sabe? Então, eu tive um aluno que eu perdi e que ele virou hippie, andarilho, mas ele era envolvido com droga. Então, por mais que eu tentasse, eu não conseguia ajudá-lo, porque ele não conseguia ter frequência, né? E aí eu comecei a passar cada vez um pente mais fino, porque eu só posso ficar com 12. Então eu entendi que lá não era um ambiente que eu conseguisse dar assistência, e eu já tive um outro que se recuperou, que hoje trabalha, que fez faculdade, mas é muito difícil quando eles estão envolvidos com droga, porque a gente não tem estrutura para dar conta disso. nem a família, Então, né? então para mim, o mal do mundo, para mim é a coisa mais. Eu sou muito chata, eu não bebo, eu não fumo, e cada vez o formalho me fez ficar mais firme com isso, porque é tão dura a família, para o próprio usuário, é tão triste o que isso faz, A né? dependência, né, Ana? A dependência química, a dependência afetiva, a dependência. Por isso, Ana, que esse programa, essa série, né, ela tem exatamente esse objetivo, né? O que a educação faz, como a educação promove a independência das pessoas. Sim. Eu tive um No aluno que sentido era amplo, no dependente sentido químico, amplo. que foi muito, muito difícil. Ele me procurou e teve uma overdose, e a gente conseguiu ajudar ele com a ajuda do CAPSI a se recuperar. Hoje ele fez faculdade, ele tem uma outra vida, ele quase morreu. Mas esse que foi em 2016, não lembro, não, foi em 2006. Eu não, foi assim que eu assumi a coordenação. Para mim foi muito frustrante, porque o menino era super inteligente e ele não conseguia dar conta do vício. Então, essa para mim é uma situação que realmente me deixa muito impotente, porque E vai nós, além educadores, de sim, todo o temos meu que trabalhar, desejo. desenvolver essa tolerância e frustração em nós também, no sentido que não temos o controle de tudo, né, Ana? Sim, E, nem, sim, sim, e muito menos das pessoas. Mas quando sim. você fala em solo fértil, esse que é o bacana, né? Agora, nem toda semente que cai no solo fértil, ela vai frutificar, mas pelo menos nós fizemos tudo o que a gente podia fazer, né? Sim, O esse menino adubo, a desistiu, eu água. fiquei triste, mas eu fiz tudo que eu podia, né? Eu não bebo até hoje por causa dele. Eu fiz de propósito, eu fiz tudo que eu podia, você não tem noção. Eu ficava desesperada de pena, porque a gente fica com pena, porque a gente vê, né? Cada dia a pessoa se Sim. destruindo mais, cada dia a pessoa se destruindo mais. É Mas mais do que enfim, pena, é empatia, né, Ana? É empatia, empatia, no seu empatia, sentido empatia. mesmo, Amplo da genuíno. palavra.
no sentido amplo da Amplo. palavra, empatia, porque doía em mim quando eu vi que ele estava, porque ele me ligava e falava, não estou aguentando, vou usar droga, eu ficava angustiada, aquilo me fazia, me dava um desespero. Uhum. Agora, em compensação, e os outros? Você falou que tiveram alunos que passaram pelo Formar e que hoje são professores de Universidade Federal, da UF, enfim. Conta Sim. como que estão esses jovens aí, Em na sua maioria maioria são deles. especialistas da Volkswagen, já da Volkswagen, né? Não estão mais nas terceiras, porque normalmente eles começam nas parceiras, né? Ou nas terceiras e vão evoluindo. E quando eles já têm um grau alto de qualificação, né? Já estão, aí eles se tornam Volkswagen, e aí evoluem e viram engenheiros especialistas, né? Então, hoje a gente já tem aí um número bastante alto dentro da Volkswagen. Hoje a gente tem gerente de terceiras lá que são enormes, são multinacionais, que são ex-alunos, né? A gente tem encarregado, a gente Mas e os tem. que não ficam na Volkswagen também vão para outras? Eles Sim, fazem hoje a outras gente. escolhas de vida? Sim, Por exemplo, eles hoje. podem se descobrir que eles não têm o perfil para trabalhar naquele ambiente. E aí, o que é feito se eles descobrem Na que descobrem verdade, eu tento fazer, Mônica, uma seleção em que a gente possa realmente aproveitar, porque tem a ver com a minha gestão, com o que a gente desenhou, porque a gente tem a intenção de ficar com eles. Então, eu tenho mais de isso? 1.000 inscritos, né? Como eu só fico com 12, eu consigo selecionar pessoas que desejem. 1.000? São 1.000 É, inscritos, você tem que escolher 12. sim. Então, é um Uhum. processo muito difícil, mas a gente precisa fazer. Então, eu consigo escolher 12 que têm um perfil mais voltado para exatas, que queiram mais essa área, mas tem alguns que não querem, sim, e esses saem. Eu tenho um ex-aluno que fez farmácia, que trabalha hoje no Summer, eu tenho ex-aluno que é do setor, mas que está em Liverpool, eu tenho ex-aluno que está na Scania, eu tenho ex-aluno que está na área de tecnologia, lá nos Estados Unidos. Então, eles saem sim. Professor, E ex-alunos que passou a ser professor também? tenho ex-aluno que trabalha na fábrica e é professor, dá aula na UF, Uhum. né? Uhum. Eu tenho vários. Uhum. Então, Sério? eles continuam a vida acadêmica, né? A Uhum. maioria deles não para de estudar. É muito Que comum bom. ex-aluno formarem com mestrado, com mais de uma faculdade. Que Muito comum. bacana. Que projeto rico, né? Significativo, né? Sim. Ana, e na sua opinião, o que cada um de nós, enquanto cidadão, né? Cidadãos, podemos fazer pela educação emancipatória, pela transformação das pessoas? Porque tudo que você está me contando é, fica bem claro que os jovens que passam lá pelo Formare, né, eles saem transformados. Mas vocês fazem parte de um projeto, né, consolidado, amparado por uma multinacional, e aí alguém pode dizer, ah, não, mas vai ser fácil a Ana fazer, ela tem opção de voluntário, vai ser fácil porque ela está amparada por uma multinacional. Eu queria que você dissesse, na sua opinião, com a sua visão, tantos anos trabalhando com jovens da periferia, de comunidade, de baixa renda, que a priori não teria perspectiva de desenvolvimento, de carreira, o que cada um na sociedade poderia fazer para a gente conseguir mudar um pouco esse cenário dessa escassez, dessa violência, dessa desigualdade? Eu acho que em 2020 Deus perguntou isso pra gente, né? Eu acho que Deus perguntou isso pra gente com a pandemia. E se cada um olhar para si e se perguntar o quanto ele teve respeito consigo mesmo e com o outro, porque a questão é simples, é respeito, é olhar para o outro e se enxergar no outro, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue.
Entender que o outro não veio para tomar nada da gente, que o outro veio para acrescentar e que a gente precisa ter respeito por isso e que a gente precisa desejar acrescentar no outro, né? Quando eu educo meu filho dentro de casa para respeitar todas as outras pessoas, as mulheres, os homossexuais, todas as outras pessoas, quando eu ajo dessa forma, né? Quando eu não vou lá tirar proveito e tentar me vacinar na cidade do lado um pouco antes, porque lá chegou a vez e chegou a minha idade e aqui não, né? Quando eu quando eu fico, eu tenho oportunidade, porque a minha empresa me deixou não trabalhar e eu me coloco nessa posição e faço que, não pensando em mim, mas pensando na pessoa que trabalha no supermercado e precisa trabalhar, a pessoa que trabalha limpando a cidade e precisa trabalhar. Todo mundo fala, ah, mas agora já relaxou, já tá, mas as pessoas, o vírus continua aí, as pessoas continuam tendo que limpar a cidade, as pessoas continuam tendo que entregar na farmácia, as pessoas continuam tendo que estar no supermercado. Se eu recebo para ficar dentro de casa, os dias que eu tenho que ficar dentro de casa, eu vou ficar dentro de casa. Perfeito. Não É é? olhar para Não o é outro, né? isso. E não é olhar olhando só o seu lado. É tentar entender o que aconteceu, né? Como o Ô, outro Ana, se sentiu. é perfeito, assim, sim, a sua resposta, porque quando eu te pergunto, né, o que que cada um pode fazer para melhorar na transformação social, a gente falando sobre educação, aí você responde, né, muito simplesmente, porque essa é você, é se transformar, é se transformar, é ter um olhar não competitivo, mas colaborativo, empático, respeito às diversidades. E se você cuida do seu filho, se essas crianças crescem num ambiente dessa forma, elas vão, né, para onde quer que elas estejam, elas vão agir assim. Então, é mudar, então, falar de educação é mudar a nossa visão de vida, é isso, Lana? Eu acredito nisso, acredito mesmo. Hoje eu assisti um vídeo que eu falo, ai meu Deus, era um rapaz falando das gerações antigas, de quando, como elas eram mais promissoras, porque os pais eram mais firmes. Eu acho que a gente tem que acompanhar a mudança dos tempos e que hoje, pela forma como nós escolhemos viver, né, e pela evolução, não é mais esse o caminho, porque eu ainda estava pensando ontem com o meu professor de inglês, ele falando que o pai dele contava das surras que ele levava, que as crianças apanhavam muito, e não é esse o caminho. Criança também tem direito, criança também é gente. Por que eu não converso com meu filho para que ele tente me atender na minha expectativa ao invés de bater nele? Deixa de castigo que faz muito mais efeito. Os meus filhos, eu estava lembrando ontem, rindo muito com meu filho, do ano que eles ficaram sem presente do Dia das Crianças, porque eles brigaram entre eles, e aí eles ficavam me ligando, né? Eu falava, não, doía muito em mim não dar o presente das crianças. Mas ele se lembra até hoje, meu filho tem 18 anos, e ele se lembra até hoje do dia que eu não dei presente das crianças, porque ele e o irmão se pegaram e se bateram na minha ausência, e eu não admito isso. Entendeu? Então, eu acho que tem outras alternativas, né? E que ninguém é mais fraco ou mais forte, que a gente precisa se adaptar à mudança. Que não tem essa competição que as gerações propõem, porque a geração Y, porque a geração Z, não tem essa. Né? Nós não estamos aqui para Exatamente. competir, nós estamos aqui para somar. Perfeito. Ana, perfeito. Olha, a Isabel está dizendo aqui, ó, educar para o respeito. Isilda está dizendo, acredito que a empatia e o respeito devem estar em todas as relações. A Sandra Sim, Helena, que é orientadora educacional, puxando para o meu lado da orientação educacional, é ouvir o outro, é estar no isso. lugar do outro. Então, assim, educar de forma transformadora é tudo que a Ana disse para a gente. Primeiro, tem que gostar de pessoas, Tem. gostar E de muito. gente, De gostar de gente. gente, né? E quando você gosta das pessoas, gostar de cuidar das pessoas, sair um pouco do nosso umbigo, né? Para eu encontrar o outro. Sim. E respeitar a diversidade, né? É um exercício alguém falou aqui, quem foi? Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu uma coisa bacana aqui. Me perdi aqui. É um exercício que de imortalidade. Olha, essa é para a gente refletir juntos. Quem contribuiu aqui? Você consegue ver aí, Ana? Não Deixa eu consigo. ver.
Peraí. Como é importante fazermos algo que gostamos. Ah, não, agora eu vou querer encontrar essa frase aqui. Ah, da Isilda. Isilda, nossa parceira. Mas eu acho Ensinar mesmo. é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos. Ai, quando eu mexo aqui, eu perco. Mas a gente continua depois que a gente, né, concluir aqui, a gente vai lá conversar, viu, Ana? Você fica convidada, a gente está quase terminando, para depois conversar com os interlocutores aqui, porque eles estão aqui participando, trouxeram o Rubem Alves, você pode entrar na página e trocar, continuar trocando, eu, você, porque apesar da Ana Bering ser a nossa convidada, estamos na conversa, é uma roda de conversa, Sim, né? É e é uma uma delícia, né? interlocução. É o que faz diferença. É tão bom. Ana, eu vou ser bem sincera para você. Cada vez que eu ouço você falando, eu fico muito emocionada e fico pensando que o mundo precisa de mais pessoas como você para Ah, fazer a obrigada. diferença. Porque não é só porque você está chancelada por uma multinacional, apoiada, tem estrutura, não é. Né? É porque é a sua estrutura interna de pessoa, né? Que consegue enxergar o outro para além das aparências, consegue acessar a Eu, alma da eu pessoa. tento, sabe, Ana, Zilda? Eu acho, para mim, o mandamento mais forte é fazer o outro que eu gostaria que fizessem a mim. E depois que eu tive filho, isso para mim ficou muito mais latente, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa desejar para o mundo o que a gente deseja para si mesmo, sabe? A gente precisa externar isso. E com humildade, não é só o que eu quero para mim, sabe? É o que eu quero deixar para os outros, é qual o legado. Eu falo para os meus alunos, eu espero que vocês se lembrem de mim. Tudo que eu faço é para quando os meus filhos vierem aqui, e eles virão, que vocês se lembrem do que eu fiz. Eu espero que esteja melhor, porque cada dia tem que estar melhor. Isso é eu acho que é a nossa obrigação com o mundo. Eu acredito é o nosso nisso. propósito de vida, né? Para que a gente vem à vida? A gente vem para crescer, para ter um plano de carreira, a gente cresce, a gente tem poder, que a gente quer fama, a gente quer dinheiro, quer recursos materiais, financeiros, e a gente sabe que os países mais desenvolvidos, países onde as pessoas não passam fome, nem sempre isso acontece. Existe índice de suicídio. Então, a fome, o alimento do corpo, nossa, a gente não vai nem discutir, né? É um Uhum. direito de todas as pessoas. Ninguém nesse mundo deveria passar fome. Ninguém, ninguém. É. E a educação emancipatória, ela é a ponte para chegar nesse Sim, ponto. para você ter dignidade, né? Isso eu chamo de dignidade, né? Mas o poder, para mim, é um pouco assustador, porque ele vai para além disso, né? Eu falo, e aí foge um pouco do tema que a gente está falando, Não tem mas eu problema. gosto muito de ler e eu acho que se o poder fosse divino, Jesus teria sido rico, os santos todos teriam sido, você concorda? Todos os Sim, apóstolos, e não foi nada disso que aconteceu. Ele pregou para a sim. gente humildade, né? Perseverança, né? E a gente sabe que quanto mais você falar nisso, mais você vai incomodar a sociedade, que foi exatamente o Sim. que aconteceu É, durante toda a porque, história. porque a sociedade ela quer separar qualquer jeito a ciência da espiritualidade. E aí ela evolui tecnologicamente, materialmente, mas ela fica sem encontrar sentido para essa evolução. É onde vem as drogas, e não só as drogas das crianças que cheiram cola, drogas lícitas compradas em farmácia que eu preciso tomar para dormir todos os dias, todas as Não é só noites. isso, não. A compulsão, eu emagreci 30 quilos, Mônica. A compulsão é uma droga. A compulsão alimentar, para mim, é a mais difícil de todos, porque ela é socialmente aceita. Só que Sim, todo mundo te exatamente. discrimina, só que você sofre com aquilo, né? Então, Exatamente. para mim, Exatamente. ela é que é primeiro apresentada. Depois vem o álcool, que também é socialmente aceito e que é um abismo,
né? E Aí depois vem as outras drogas. você pensa se essa evolução tecnológica, se alcançar os espaços siderais, se a Lua, Marte e tal, se tudo isso fosse trouxesse a plenitude, por que a sociedade estaria tão doente? Por que que Né? ela Então, queria, por que que ela não ia parar com essa busca incessante por mais? Porque, na verdade, o vício é a busca exatamente, incessante por mais, né? Por que que, se exatamente. fosse isso, por que não satisfaz? Né? O que eu posso dizer é que a minha escolha de vida, através do formulário, eu dei a sorte e Deus me abençoou muito de eu poder trabalhar por um propósito, né? Mas essa é a minha escolha de vida. Eu escolhi servir desde muito cedo, quando eu fazia faculdade de psicologia, que eu trabalhei no Hospital Nelson de Serra, eu escolhi servir. Mas eu dei a sorte de encontrar o formário e uma empresa que me acolhe no meu desejo de Eu não chamo servir. de sorte, Ana, eu não chamo de sorte, eu chamo de sincronicidade. Porque senão alguém vai dizer, eu não tenho sorte, então não estou cumprindo o meu propósito de vida. Procura. Procura que você vai encontrar o seu propósito de vida sim, a sua missão de vida sim. E, por favor, não fique na educação se esse não for seu propósito. Não Sim, permaneça na educação se você não gosta de gente, não gosta de pessoas. Fique na educação só os que gostam de pessoas. Ana, eu estou porque isso é aqui muito. muito emocionada, feliz de conversar com você. A gente precisa Filho, fechar. Você quer falar eu queria uma última agradecer a mensagem? oportunidade, né? Eu queria agradecer muito e pedir desculpa porque eu também estou em evolução, então qualquer coisa que eu não tenha agradado, me desculpe. Imagina, E o imagina. que vocês precisarem, se eu puder ajudar, contem sempre comigo. Obrigada aí, que você continue fazendo Olha, esse Ana, trabalho lindo, vamos fazer o tá? seguinte, quando terminarmos aqui, você vai lá e coloca o seu contato, o seu telefone, porque todo mundo Sim, quer conversar mais com você, Ana. As sim, pessoas com querem saber certeza. mais sobre você. E Sim, para fechar nossa tarde aqui, que eu estou arrepiadíssima, emocionada, tô, assim, chorando, eu choro à toa, né? Porque essa série, ela é mais do que uma transmissão ao vivo, ela faz parte do meu propósito de vida. Ela foi a forma que eu encontrei da minha contribuição com a educação. E hoje é o 19º episódio, e cada episódio eu encontro pessoas como a Ana, sabe? Que estão fazendo a diferença. Então, que aqui, a bom, né? Isilda é uma dessas pessoas. E nós vamos fechar, então, com a contribuição linda da Isilda. Obrigada, Isilda. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, trocando essa energia. Sandra, Benildo, Eliane, Beatriz. Deixa aqui eu fechar com a frase do Rubem Alves, nosso amado Rubem Alves, que a Isilda convidou aqui para a nossa tarde hoje. Não podia ser melhor, né? Rubem Alves fazer parte dessa conversa linda. Era que eu estou chegando lá. Toda hora eu perco aqui. É questão da tecnologia. É Calma, tudo nós tão vamos novo chegar pra lá. gente, né? Ó, tá chegando a frase. Eu sou determinada também. Isso aí, tem que ser, todo mundo, todo dia. Ó, ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, nós continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre jamais. Que lindo, lindo. Obrigada, viu? Obrigada pelo Eu convite. te Amei, agradeço. amei. Tava morrendo de Te saudade de agradeço. você. Muito bom Eu bater esse papo também. gostoso. Vou lá Fica com pessoalmente lá Deus. ver o seu projeto, tá? Eu Tá vou lá bom. pessoalmente. Então, Quando você vamos quiser. lá. Deixa o seu contato com todos. Muito Tá bom. obrigada. Gente, curtam a página da Desenvolver-se e compartilhem para que isso tenha uma abrangência maior. Olha que conversa linda com a Ana. Gente, a gente precisa espalhar essa semente pelos educadores. Espalhe essa Sim. semente. Até sábado que vem. Beijo. Fica com Deus. Beijo a você também.